Estou muito feliz de estar com vocês aqui, recebendo todo mundo para mais uma live muito especial. Quero dizer que eu preparei com muito carinho um conteúdo importante da prática da sala de audiência. Nós vamos falar hoje sobre os perigos da audiência do juizado especial. Trouxe aqui vários pontos importantes que eu tenho visto acontecer no meu dia a dia como juiz de direito aí há mais de 17 anos, presidindo audiências semanalmente, várias situações de perigo que a partir de hoje, se você prestar atenção, se você anotar, com toda certeza você não vai mais errar. Por que eu falo tanto sobre sala de audiência? Por que eu insisto em te dizer para você se preparar bem para a prática da sala de audiência? Porque a audiência é o ponto mais importante do processo e no juizado especial, da mesma forma. É no juizado especial, as audiências concentradas, é lá que se produzem todas as provas e que você mostra efetivamente para o juiz que o seu cliente tem razão. Como eu digo, não adianta nada o seu cliente ter razão, você escrever uma baita de uma petição inicial, se chegar na hora da audiência, você não produzir a prova adequadamente, ou se você simplesmente perder uma oportunidade de produzir a prova, ou se você simplesmente não impugnar de forma adequada as testemunhas do seu adversário e permitir que ele faça uma contraprova que vai fazer cair por terra os direitos do seu cliente. Então, a audiência é o ponto mais importante do processo, isso não tenho dúvida. E o principal é que na audiência você, via de regra, está sozinho. Você não tem a quem recorrer, você precisa responder de imediato e você está sempre sendo ali avaliado pelo seu cliente, aquele que te contratou. Aquela pessoa está lá, de olho em você, vendo efetivamente como que é a atuação daquele profissional que ele contratou. Então, você tem que ter efetivamente uma boa preparação, porque você precisa corresponder a tudo isso. Atuar no ato mais importante do processo, não errar e ser bem avaliado pelo seu cliente. Porque se você tiver um escorregão na frente do seu cliente, pode ter certeza que ele vai ser o primeiro a sair dali arrependido de ter contratado o seu serviço e vai contar para todo mundo, talvez, os deslizes, os escorregões que você deu. Vamos lá, eu separei 10 situações de perigo. Eu vou começar falando da situação número 1, que é um grande perigo, uma coisa que eu vejo efetivamente acontecer no dia a dia. Você se expõe e expõe o seu cliente a uma grande situação de perigo quando você confunde os procedimentos da lei do juizado achando que são iguais da justiça comum. Eu quero te dizer que os procedimentos, o passo a passo do juizado especial, tem vários pontos de diferença da justiça comum. Às vezes você também confunde, se você está acostumado, por exemplo, a trabalhar na justiça do trabalho, né, advogar na justiça do trabalho, você vai para a audiência do juizado especial, você entra com a ação do juizado especial, achando que o rito é semelhante, que o caminho é semelhante, que o passo a passo é semelhante. Então o primeiro perigo é a confusão de procedimento. Eu quero te dizer que o procedimento, o passo a passo, eu sempre digo isso e eu vou repetir. O procedimento, quando a gente fala procedimento, eu estou falando do passo a passo para você chegar a conquistar o direito do seu cliente. Então o cliente te procura, você entende, de fato ele tem razão, vamos buscar o Poder Judiciário. Para você conseguir pôr a mão no direito do seu cliente, você tem que seguir um passo a passo, um procedimento. É como se fosse um caminho para chegar até o destino final. E a nossa lei, ela prevê vários caminhos. Tem um caminho que é chamado de comum, que é o procedimento comum. Tem vários caminhos especiais, dependendo do direito que tiver em litígio. E o que eu estou querendo te dizer é que o juizado especial, a lei do juizado especial, trouxe um caminho especial, um procedimento especial, um passo a passo especial, até você chegar lá na sentença, para pôr a mão efetivamente no direito do seu cliente. Eu quero te dizer que dentro desse procedimento, desse passo a passo do juizado especial, estão previstas algumas audiências. Como o nosso tema aqui é sobre audiência, eu pontuei aqui no nosso mapa mental quais são as audiências possíveis de acontecer no juizado especial. Vamos falar primeiro do juizado especial civil. Obviamente, se você advoga no juizado especial civil, você sabe que o procedimento é já, depois que você distribui a petição inicial, protocola lá a petição inicial, é ser designada a famosa audiência de conciliação, prevista lá no artigo 16 da Lei 9.099. Se por acaso não sair acordo nessa audiência de conciliação, o procedimento segue e o próximo ato, a próxima audiência que vai acontecer é a audiência de instrução, prevista no artigo 28 lá da Lei 9.099. Mas, no juizado especial, há um terceiro tipo de audiência. Talvez você nunca tenha feito ou talvez você nunca tenha observado. É a audiência de conciliação na execução extrajudicial. Se o cliente te procura com um cheque cujo valor está dentro do valor de alçada aí do juizado especial, que é 40 salários mínimos, você pode executar esse cheque no juizado. E vai ser designada uma audiência para tentativa de conciliação e para oferecimento de embargo pela outra parte. Essa é uma audiência especial, com um procedimento especial. Está previsto lá no artigo 53, parágrafo 1º do juizado. Eu gosto de dizer em todas as lives que eu falo sobre audiência que existem mais de 31 tipos de audiência.
Eu estou falando aqui hoje de 3 para você até agora. A audiência de conciliação do juizado, a audiência de instrução do juizado e a audiência de conciliação na execução extrajudicial no juizado. Existem mais de 31 tipos. E o grande erro, o grande perigo que acontece é você confundir esses procedimentos porque os nomes são parecidos. Quando eu falo que na justiça comum, no procedimento comum, tem uma audiência de instrução, te induzo a achar que a audiência de instrução do juizado especial vai ser igual à audiência de instrução da justiça comum. E não é igual, não vai ser igual. Tem vários pontos de diferença e nós vamos falar de vários desses pontos na nossa live de hoje. Então, perigo número 1, jamais confunda os procedimentos. Não vá participar de uma audiência no juizado especial sem ler atentamente o procedimento passo a passo da audiência do juizado especial. E hoje eu vou pontuar com você algumas diferenças. Tá? Você vai ver que são diferenças substanciais da audiência de instrução normal, da audiência de conciliação normal, e uma diferença substancial já está aqui no perigo número 2. O perigo número 2 que eu separei para você, que você efetivamente não pode errar, é você desconhecer quem deve comparecer ao ato, às audiências do juizado especial. Você sabe efetivamente quem que deve comparecer, quem que pode comparecer, quem que é facultativo que compareça? Vamos falar agora desse perigo número 2. Bom, no juizado especial, quando é designada uma audiência de conciliação, a parte sempre tem que comparecer, tá? Não há exceção. Ah, professor, mas a parte mora em outro país. Eu posso mandar para a audiência o procurador da parte? Não, não pode. Tem que ser a parte. Ou ela vem do outro país para participar da audiência, ou ela não entra com ação. Porque se a parte autora não comparecer, o processo vai ser extinto. Então, grava na sua cabeça, na audiência de conciliação, se a gente está falando do comparecimento, é obrigatório da parte. É obrigatório que a parte vá com um advogado na audiência de conciliação? Não, não é obrigatório. Ela pode ir sozinha. Se ela quiser ir com um advogado, ela pode ir e não há problema nenhum. Agora, se a gente está falando da audiência de instrução, da mesma forma, a parte sempre deve comparecer, seja a parte autora ou seja a parte requerida. Se a parte autora não comparecer, só mandar um advogado, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto. Tá? Da mesma forma, não pode a parte autora constituir um procurador. Ah, professor, eu vou lá no cartório, faço um instrumento público de procuração para uma pessoa e me representar na audiência de instrução do juizado. Não, não pode. Por quê? Porque o juizado prestigia a presença física das partes. Para quê? Para que se chegue o mais próximo possível de uma composição, de uma conciliação. Então, na audiência de instrução, a parte sempre deve comparecer. Já a parte precisa ir obrigatoriamente com advogado na audiência de instrução? Não. Se ela não quiser ir, ela não precisa. O problema é que se ela não levar advogado, ela não vai poder fazer perguntas para as testemunhas, ela não vai poder a própria parte contraditar a testemunha. Para isso ela precisa de um advogado. O que eu estou querendo te dizer é que ela não vai ter o processo extinto e nem vai ser considerada rebelde se ela não comparecer, né? No caso da parte autora, o processo não vai ser extinto se ela não comparecer com o advogado. É claro que o advogado é quem vai exercer efetivamente, porque tem conhecimento técnico, o direito de defesa. O que eu estou querendo te dizer é que obrigatoriedade não há. Há consequências, obviamente há consequências do não comparecimento. E aqui eu quero te dar uma dica prática, um detalhe prático muito importante. Quando a gente está falando de pessoa jurídica, tá? Se uma pessoa jurídica for autora de ação no juizado especial, não basta que vá para a audiência um preposto, uma pessoa nomeada lá, um funcionário da empresa vá para a audiência. Não. Há um enunciado do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juízes do Juizado Especial, é o enunciado número 141, que fala que a pessoa jurídica, quando é parte autora no juizado, deve comparecer no ato representada pelo sócio, tá? Ou pelo empresário individual, se for aquela empresa de uma pessoa só, ou pelo sócio dirigente. Tá? Olha a importância disso. Imagina que o seu cliente te procurou porque ele foi citado por uma ação no juizado especial, ele é réu. Você vai acompanhando ele lá na audiência, chega lá na audiência de conciliação, você vê que a parte autora é uma microempresa. E essa microempresa está representada por um preposto. O que você vai fazer na prática? Lá na audiência você vai pedir para consignar em ato o seu pedido de extinção do processo. Uma vez que a microempresa, quando vai para a audiência, tem que ser representada pelo sócio dirigente ou pelo empresário individual. No seu caso concreto, ela mandou um preposto, que é um simples representante. Por que o Fórum dos Juizados Especiais acabou criando esse enunciado, que é o enunciado 141? Porque é o sócio dirigente que tem poder de decisão
Não adianta ir para a audiência um preposto que chega lá e fala: ah, eu não sei se eu posso fazer acordo, eu preciso ligar para o chefe. O juizado prestigia e dá valor para a presença das partes, porque com as partes presentes a chance de um acordo é muito maior. Então, anota essa dica para você não esquecer. Sempre que você for defender ou atuar em favor de um requerido no juizado especial e do outro lado da mesa, na parte autora, tiver uma microempresa, olha se nas audiências há o comparecimento através do sócio dirigente, tá? Ou do empresário individual. Se for através de um preposto, você já vai pedir a extinção do processo ali mesmo. E se você estiver atuando pela parte autora, agora você já sabe. O sócio dirigente tem que ir com você. Quem que é o sócio dirigente? Aquele que responde pela empresa, aquele que assina pela empresa, aquele que toma a decisão. Geralmente é o sócio administrador que está lá no contrato social. Tá? Eu quero que você observe também uma coisa importante. Tudo isso que eu acabei de falar sobre a obrigatoriedade de comparecimento pessoal da parte vale para as novas audiências por videoconferência. Recentemente, coisa de um mês atrás, a lei do juizado especial foi alterada para permitir expressamente a realização de videoconferência. Então, nos próximos dias, nos próximos meses, com toda certeza, você vai receber uma intimação no juizado para participar de uma audiência por videoconferência. E sim, o comparecimento na videoconferência segue as mesmas regras que eu acabei de te falar. É obrigatório que a parte também compareça, que a parte clique no link e chegue lá na sala de videoconferência. Se a parte não comparecer, o processo vai ser extinto ou vai ser julgado a revelia, dependendo da posição da parte. Então, todas as regras que eu acabei de mencionar valem exatamente da mesma forma para a audiência por videoconferência. Como que vai ser na prática? Você, advogado, vai entrar aí pelo seu link, talvez o seu cliente na conciliação vai entrar por outro link lá na casa dele, e o juiz vai pedir para todo mundo mostrar o documento. Todo mundo vai pôr o documento na frente da câmera. E o juiz vai conferir se quem está ali realmente é a parte. Ah, é a parte. Você é o que da empresa? Você é sócio? Você é um simples funcionário? Ela fala: não, eu sou funcionário, não sou sócio. Ah, e a empresa é a parte autora? O juiz vai extinguir a ação, ou o conciliador vai consignar isso em ata, e depois o juiz vai extinguir a ação. Como que você faz na prática, então, para colocar, para efetivamente exercer essa dica que eu estou te falando do enunciado número 141? Chegou para a audiência, você está pela parte requerida, viu que o autor é microempresa e quem compareceu para a audiência não é sócio dirigente, pede para consignar em ata, não faz efetivamente o acordo e pede a extinção da ação. É claro que se você vê que é importante fazer o acordo, ainda que a parte esteja representada por uma pessoa indevida na audiência, pode fazer o acordo, porque a extinção do processo só vai fazer com que a oportunidade do acordo demore um pouco mais, porque muito provavelmente a parte autora, tendo aquela ação extinta, ela vai propor outra daqui a uns dias, e aí vai ser designada uma nova audiência. Mas o que eu estou te dizendo é para você ficar atento. Se não tiver presente o sócio dirigente ou o empresário individual, o processo vai ser extinto, tá? No caso da pessoa jurídica, parte autora. Esse foi o perigo número 2. Vamos para o perigo número 3, que você pode se expor na audiência do juizado especial se você não prestar atenção. Você não pode deixar, aliás, de estudar o perfil comportamental do conciliador ou do juiz leigo. Eu não sei se você sabe, mas no juizado especial, as audiências são presididas no cível por um conciliador ou por um juiz leigo. O juiz leigo é um advogado nomeado para exercer a função de juiz leigo. Na audiência de instrução criminal, aí sim, essa é presidida pelo juiz togado. Então, você se expõe a uma situação de perigo quando você não estuda o perfil comportamental dessas pessoas. O que é estudar o perfil comportamental? É conversar com outros colegas para saber como é que é aquele conciliador lá no ato da conciliação. Ele age normalmente, ele intimida as partes, ele força o acordo. Por quê? Porque conhecendo o perfil comportamental, você vai melhor preparado para o ato e você evita surpresas desagradáveis. Eu já tive várias notícias de, infelizmente, conciliadores que efetivamente querem fazer o acordo descer pelo goela abaixo. E por quê? Primeiro porque em toda função há pessoas despreparadas. É claro que isso é a minoria, mas você vai encontrar talvez um conciliador, um juiz leigo, um juiz togado, despreparado. Faz parte da natureza humana errar. O que não faz parte é você não se preparar para saber como agir caso isso aconteça. Se você se depara com um conciliador despreparado e você não está preparado para essa situação, você não vai saber como agir. E aí a chance de você prejudicar o seu cliente ou deixar ele ser prejudicado pela parte contrária ou pelo próprio conciliador é muito grande. Há, às vezes, alguns conciliadores que, na ânsia de ver o acordo ser realizado,
ele vira para a parte e fala, olha, se eu fosse você, eu fazia esse acordo, viu? Porque com certeza você vai tomar ferro lá na sentença, que o juiz costuma decidir assim, assim, assado. Isso não é fazer acordo, isso não é ajudar as pessoas a conciliar. Isso é impor medo, é impor temor, isso daí não é a função do conciliador. Então, você estudando o perfil comportamental, perguntando para outros colegas, ó, você já fez audiência com aquele conciliador? Como é que ele é? É tranquilo? É de boa ou não? É uma pessoa que costuma forçar o acordo, que costuma intimidar as pessoas. Se for, você já vai com outro espírito, você já vai ser muito mais difícil você ser pego de surpresa em uma situação ou em uma atuação indelicada. E o juiz leigo da mesma forma. O juiz leigo, ele é um advogado como você, mas que está exercendo momentaneamente essa função. Então, você precisa entender que ele está lá na função de julgador e não na função de um colega advogado. E para isso, você entender isso, você entende de uma forma mais facilitada isso quando você estuda o perfil comportamental dele. Por quê? Porque se chegar lá na hora da audiência, por exemplo, de instrução, e esse juiz leigo pré-julgar, se ele começar a dar a entender que ele já vai indeferir o seu pedido na sentença, você sabe que o juiz ele só pode decidir lá efetivamente no momento da sentença, ou é claro quando ele decide antecipadamente uma liminar, um pedido de antecipação de tutela. Ele nunca pode verbalizar aquilo que ele vai decidir no futuro. Se ele fizer isso, ele precisa ser afastado do processo. Quando você conhece o perfil, a forma de atuar do juiz leigo, você já vai melhor preparado para enfrentar esse tipo de situação. Tá? E aqui eu queria fazer um adendo. Infelizmente, não é pouco comum o advogado não respeitar a autoridade do juiz leigo só pelo fato dele ser também um colega de profissão da advocacia. O juiz leigo ele não fica impedido de advogar, ele só não pode advogar naquele mesmo juizado em que ele atua, mas ele pode advogar na justiça comum. Então é comum que o advogado vá para a audiência e veja o juiz leigo não como um juiz, mas como um colega advogado. E aí, infelizmente, alguns não dedicam o devido respeito, a devida compreensão da posição que o colega está exercendo naquele momento. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser bajulador, que você tem que puxar o saco do cara de maneira nenhuma. Eu estou te dizendo que lá naquele momento ele não está como advogado, ele está como um juiz leigo nomeado para decidir aquela causa. E é o juiz leigo, efetivamente, que vai fazer a minuta de sentença. É assim que funciona. O juiz leigo faz uma minuta de sentença e leva para o juiz togado homologar ou não. E olha, via de regra, 99% das minutas de sentença são homologadas. Então você precisa entender que a pessoa que está ali presidindo a audiência, embora não seja um juiz de carreira, é a pessoa que vai sentenciar o seu processo. Então dedique a ela o mesmo respeito que você dedica ao juiz togado, ao advogado da parte contrária, porque respeito é bom e não faz mal a ninguém. Tá? Essa era a terceira situação de perigo, você se enrolar ou ter prejuízo por deixar de estudar o perfil comportamental do conciliador ou do juiz leigo, tá bom? Vamos lá para o quarto perigo, para a quarta situação de perigo. Bom, no juizado especial, se você não conhece o procedimento do juizado especial, eu vou te dizer, quando é designada a audiência de instrução, você não precisa previamente arrolar as suas testemunhas. Você pode simplesmente chegar com elas no dia da audiência. Ah, professor, mas lá no juizado da minha comarca, o juiz exige que a gente apresente antecipadamente. Bom, se o juiz exige isso, você apresente. Muito embora isso não tenha respaldo na lei do juizado, você apresente para não ter problema. Mas a regra está previsto lá no artigo 34, parágrafo 1º da lei, no artigo 34 da lei 9.099. Está previsto que as testemunhas, no máximo de 3 para cada parte, devem comparecer à audiência de instrução, sendo levadas pela parte ou pelo seu advogado, pela parte que tenha arrolado. Você não precisa trazer antecipadamente o rol, a não ser que o juiz assim exija no caso concreto. E o quarto erro, que eu vejo com muita constância acontecer, é quando o advogado ou a parte confia na palavra da testemunha que fala assim, ó, pode deixar que eu vou lá no dia da audiência. E chega no dia da audiência, a testemunha simplesmente não vai. Como eu disse, a lei do juizado fala, compete à parte levar a testemunha. Se a parte chega para a audiência e não leva a testemunha, o que vai acontecer? Preclui o direito dela produzir a prova testemunhal. Não vai poder redesignar e pedir a designação para outro dia. Você não pode chegar lá na audiência e falar para o juiz leigo, olha, a testemunha falou para mim que vinha e não veio. O juiz leigo vai falar, doutor, é obrigação sua trazer a testemunha. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu resolvo esse tipo de situação? Bom, tem uma brecha na lei do juizado para você resolver esse tipo de situação e jamais se colocar em situação de perigo. Essa brecha está lá no artigo 34, parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala que você pode requerer ao juiz que ele intime as testemunhas. Tá? E aqui tem um alerta prático. Quando eu falo em alerta prático, é aquelas coisas que você não pode deixar de observar.
para você não errar no dia a dia. Esse requerimento de intimação das testemunhas não deixa para apresentar só 5 dias antes da data da audiência, porque é óbvio que o oficial de justiça não vai ter tempo nem de pegar o mandado de intimação na mão, quanto mais tempo de ir atrás da pessoa, procurar ela na casa e intimar. Então, apresente com mais antecedência quando você não está muito confiante na testemunha. Se é uma testemunha que você sabe efetivamente que vai com você na audiência, que vai com a parte, tudo bem. Agora, se é aquela pessoa que talvez você não tenha aí uma certa confiança, pode ser que ela te deixe na mão, pode ser que ela não vá, apresenta para o juiz esse requerimento de intimação. Mas apresenta com mais tempo antes da audiência, não deixa para apresentar só com 5 dias antes, não. Porque pode ser que não dê tempo, tá? Ah, professor, lá na minha comarca, o juiz determina que se apresente o rol de testemunha antes. Apresenta e evita problema. Fica atento para essa quarta situação de perigo. Não confia só na palavra da testemunha que fala que vai, porque às vezes ela fala que vai e ela não vai. E aí você fica a ver navios. O seu cliente vira para você e fala, e agora, doutor, o que a gente vai fazer? E aí o que você vai ter que fazer é sentar e chorar, porque não vai ter salvação. Não adianta você falar para o juiz leigo, eu confiei na palavra dela. O juiz leigo vai falar, doutor, problema seu. Cadê a testemunha? Tá? Ela tinha que estar aqui com o senhor. Então, essa é a quarta situação de perigo que eu queria trazer hoje. Vamos para a quinta? Quinta situação de perigo, e essa aqui é uma boa situação que costuma trazer bastante polêmica na prática. Mas você que está me acompanhando, eu tenho certeza que a partir de hoje vai encarar de uma forma diferente. Você se expõe a uma situação de perigo, uma situação de perigo, quando você erra por analisar às pressas documentos que são apresentados pela parte contrária em audiência. Então imagina que você está lá na audiência, você é a parte autora, chega a parte requerida na audiência de instrução, apresenta a contestação lá na audiência de instrução, e a contestação é acompanhada de 200 documentos. Então, você precisa se manifestar ali oralmente sobre os documentos que foram apresentados. Tá, mas a parte apresentou a contestação, vai ter lá 10, 15 laudas e 200 documentos, 200 páginas de documento. O que eu quero te dizer é que você não é obrigado a fazer leitura dinâmica. Você não é obrigado a ter superpoderes de leitura. O juiz leigo, o conciliador ou o juiz togado, que estiver ali presidindo a audiência, precisa ter bom senso. Mas caso ele não tenha bom senso, eu vou te ensinar uma argumentação que você vai fazer constar no termo de assentada, caso ele não te dê um prazo maior. Tá? Você vai dizer o seguinte, olha, excelência, é de aceitação mundial que uma pessoa normal consegue ler 250 palavras por minuto. Esse é um padrão global, geral, de velocidade de leitura. Se eu tenho 200 páginas, eu preciso pelo menos de 200 minutos. Tá? Quanto representa 200 minutos dentro daquilo que se espera numa sala de audiência? É claro que nessa hora o conciliador, o juiz leigo ou o juiz togado vai falar, mas como assim? Nós não podemos esperar 200 minutos. Aí você vai falar, tá, mas Vossa Excelência não pode exigir que eu impugne o documento sem ler. Para eu ler, eu preciso de tempo, e se eu preciso de tempo, Vossa Excelência precisa me conceder o tempo mínimo necessário. Você vai desenvolver um raciocínio argumentativo e lógico, com total lógica, como esse que eu estou te dizendo, para que você possa, se caso o seu tempo não seja concedido ali no momento, depois provar para a turma recursal o cerceamento do seu direito de defesa. Afinal de contas, se a parte tem o direito de juntar documentos, você também tem o direito de impugnar os documentos apresentados. Vamos repetir a argumentação? Então, imagina, a parte apresentou lá 200 documentos, e o juiz leigo vira para você e fala, doutor, o senhor tem 15 minutos para impugnar os 200 documentos. Aí, cada página tem cerca de 300 palavras, ou seja, para ler uma página, eu preciso de um pouco mais do que 1 minuto. Se a parte apresentou 200 documentos, para eu poder simplesmente ler esses documentos, não estou dizendo nem do prazo para impugnar, para eu simplesmente ler, eu preciso de no mínimo 200 minutos e Vossa Excelência acabou de me dar 10. É óbvio que está havendo um cerceamento do direito de defesa. Faça essa argumentação para convencer que ele te dê mais tempo. Vamos imaginar que o juiz leigo não te deu o prazo de 200 minutos. Você vai deixar registrado no termo de assentada que você pediu o prazo maior, que você fez e não teve o direito de impugnar os documentos adequadamente, uma vez que não foi te dado prazo sequer para fazer a leitura dos documentos. Que o artigo 29, parágrafo único da Lei 9.099, fala que os documentos, que a impugnação dos documentos apresentados pela parte contrária tem que ser feita ali, oralmente, em audiência.
O que eu estava te ensinando é que você não pode ser obrigado a fazer leitura dinâmica. Você tem que ter tempo suficiente para ler com calma os documentos apresentados pela parte e tempo suficiente para poder impugnar. Eu estava te dizendo que é aceito, de aceitação mundial, que uma pessoa normal consegue ler 250 palavras por minuto. É de aceitação mundial que uma página costuma ter cerca de 300 palavras, ou seja, você vai levar pouco mais de um minuto para ler uma página. Esse é o tempo médio. Algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais devagar, mas a regra é que você vai levar um pouco mais de um minuto. Se são apresentados, por exemplo, 200 documentos lá na contestação, você precisa de 200 minutos só para ler esses documentos. Tá? Você não pode ser obrigado a ler em menos tempo e sequer ter tempo para analisar e impugnar. Então o que eu estava te ensinando é que na prática, se você for forçado lá na audiência a ler documentos, a analisar documentos em menos tempo do que esse tempo mínimo que eu acabei de te mostrar, você precisa consignar essa impugnação na ata. É óbvio que antes disso você vai ponderar com o juiz leigo. Você vai dizer, olha, é de aceitação mundial que uma pessoa normal lê 250 palavras por minuto. É de aceitação mundial que uma página costuma ter 300 palavras. Então, você precisa me conceder um pouco mais de um minuto só para que eu leia essas 200 páginas. Então, 200 páginas eu preciso de 200 minutos. É óbvio que muito difícil, para não dizer impossível, o juiz leigo não vai te conceder 200 minutos ali e ficar esperando 200 minutos com toda a pauta de audiência, com um monte de audiência para ser realizado. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Ou ele vai indeferir o seu pedido e consignar lá um cerceamento de defesa, porque o seu argumento tem uma lógica que é insuperável, ou ele vai simplesmente te conceder um prazo de um dia. Ele vai falar, então tá, doutor, fica concedido 24 horas, ou fica concedido 5 dias, para que Vossa Excelência apresente a impugnação por escrito. Às vezes, até o advogado da outra parte vai concordar com isso, porque ele também não quer ficar ali 200 minutos esperando você ler os documentos e impugnar. Eu disse que você erra quando você se deixa pressionar pela parte, que se deixa pressionar na audiência para analisar documentos sem ter tempo suficiente para isso. Então, a partir de agora, todas as vezes que você tiver que impugnar documentos em audiência, você pode fazer esse raciocínio. Isso te dá substrato para ganhar um prazo em dias, 24 horas, 48 horas, efetivamente para você poder fazer a impugnação assertiva desses documentos. Tá? É um argumento que logicamente é insuperável. E aí eu estava dizendo que se o juiz leigo não te conceder o prazo, você vai consignar isso em ata. Vai dizer que, olha, você teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que você não pôde sequer ter tempo para ler os documentos. No prazo de 10 minutos você conseguiria ler no máximo 10 páginas e foram apresentadas 200 páginas de documento. Então, fica consignado o cerceamento do direito de defesa. Não tive o direito de impugnar devidamente os documentos apresentados. E aí, se o seu cliente sair perdedor na demanda, lá na sentença de primeiro grau, e você precisar recorrer, precisar apresentar um recurso inominado, lá no recurso você vai fazer uma preliminar de nulidade, pedindo para a turma recursal reconhecer essa nulidade, esse cerceamento de defesa e anular todo o processo e voltar lá para a data da audiência. É assim que se faz, é esse o procedimento. Como no juizado, em regra, não há o recurso de agravo de instrumento, não dá para você agravar dessa decisão que cerceou o direito de defesa, o caminho é através da preliminar de apelação. Tá? Eu acho que agora você consegue se defender e evitar esse perigo número 5. Você nunca mais vai aceitar uma pressão para análise de documento de forma assodada na audiência, tá bom? Perigo número 6, o perigo número 6 está relacionado às audiências preliminares do juizado criminal. Eu não sei se você atua na audiência criminal, mas muito provavelmente você pode ser chamado a atuar, a defender um cliente numa audiência preliminar. E, na prática, tá? Eu gosto e eu falo sempre da prática. Na prática, às vezes o conciliador que vai presidir lá a audiência preliminar do juizado não é uma pessoa talvez tão preparada tecnicamente para poder analisar tudo o que está acontecendo lá na parte do inquérito, para saber se há realmente um fato típico ou não, para saber efetivamente se já não prescreveu a pretensão punitiva. O que eu estou querendo dizer é que na prática pode acontecer do seu cliente ir para uma audiência preliminar, chegar lá e ser oferecida a ele, por exemplo, uma transação penal e ele acabar aceitando essa transação, mas se você analisar com calma todo o inquérito policial, todo o termo circunstanciado de ocorrência, você vai ver que aquele caso lá já foi consumido pela prescrição ou já efetivamente o caso não é nem típico. É muito comum, infelizmente, principalmente no interior, às vezes a delegacia registra como fato típico um fato que sequer tem tipicidade.
tá? Geralmente aí perturbação ao sossego. Eu já vi várias vezes ser registrado como contravenção de perturbação ao sossego, trote. A pessoa faz uma ligação, passa um trote para outra, a pessoa vai na delegacia e registra como contravenção penal. E aí se marca uma audiência preliminar, chega na audiência preliminar, o conciliador lê lá uma proposta de transação penal do Ministério Público e o seu cliente acaba aceitando a proposta de transação penal em um fato que sequer é fato típico. Eu estou querendo te dizer que na prática, infelizmente, às vezes isso passa de todo mundo. Às vezes o promotor oferece sim uma transação penal, sem se atentar que o fato sequer é típico. Às vezes o conciliador não tem o conhecimento técnico para poder analisar, o conciliador não precisa ser formado em direito. O conciliador pode ser um estudante, pode ser inclusive uma pessoa que sequer é da área jurídica. Então, eu estou te dizendo que o perigo número 6 é você errar no crime por permitir que o seu cliente acabe fazendo uma transação penal por fato atípico ou por crime prescrito. Como que você vai ter que fazer, então? Sempre antes de ir para a audiência preliminar, você vai ter que estudar em detalhes aquele termo circunstanciado e ver realmente há algum fato típico ou há alguma prescrição. E se houver, você vai acompanhar o seu cliente na audiência e lá você não vai deixar ele fazer uma transação. Você vai fazer as alegações de atipicidade, porque afinal de contas a transação penal ou a suspensão condicional do processo são benefícios que o seu cliente só vai conseguir uma vez. Então imagine ele acabar fazendo uma transação penal num fato que sequer é um fato criminal. Ele vai estar gastando aquela oportunidade que a lei dá para ele, tá? É perigo número 7. Na lei do juizado especial não há nenhuma proibição a impugnar a contestação. Não há lá nenhuma norma expressa dizendo que no juizado especial não há a impugnação à contestação. E a gente sabe que quando não há regra expressa na lei do juizado, aplica-se supletivamente o Código de Processo Civil. E o que o Código de Processo Civil fala? Fala que sempre que a parte requerida apresentar alguma questão preliminar, alguma questão de direito não relacionada ao mérito, há o direito de impugnar pela parte contrária. E também diz que todas as vezes que a contestação trouxer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado na inicial, o autor tem o direito de impugnar essa contestação. Então, no juizado, imagina a seguinte situação. Você entra com uma ação de cobrança. Tá? A pessoa entra com uma ação de cobrança, cobrando o pagamento de uma dívida. E lá, em contestação, o réu vem e fala, não, eu já paguei essa dívida. Acontece que o autor se negou a me dar recibo. Ou seja, ele apresenta um fato que é extintivo do direito do autor. Olha, eu já paguei, esse direito aí não existe, tá? Eu já paguei. Acontece que ele se negou a me dar recibo. E aí, você, autor, não vai poder impugnar essa alegação de que você teria se negado a dar o recibo? É óbvio que por questão até de lógica há o direito à impugnação. Você tem que ter esse direito de impugnar todos os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora. Tá? Argumente isso na sua audiência, ainda que o juiz togado ou o juiz leigo não conceda o direito à impugnação, argumente e peça para registrar em ata, porque é mais um motivo para você conseguir a nulidade do processo lá na frente. Tá? Você tem que ter resguardado o direito à impugnação. Aqueles que querem apressar o procedimento do juizado o fazem indevidamente. O procedimento do juizado ele tem que ser célere, ele tem que ser enxuto, mas ele não pode ser um palco para supressão de direitos. Tá? Eu gosto de dizer muito isso, que a pressa da prática, não justifica o cerceamento de direito. Você, como advogado, tem que lutar para que sempre haja o direito à manifestação. Então, a parte requerida vem e levanta uma preliminar de prescrição. Você não vai poder se manifestar sobre essa preliminar. Cadê o princípio da não surpresa que está expresso lá no Código de Processo Civil? O juiz vai poder decidir sobre uma preliminar de prescrição sem que você se manifeste sobre essa preliminar. Então, sempre que houver preliminar na contestação ou a alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há o direito à impugnação. Não aceite mais, não erre por achar não há direito à impugnação no juizado especial. Há sim, e eu estou te mostrando aqui que há. O fato é que você precisa argumentar logicamente e consignar. Se todos os advogados começarem a consignar na ata um pedido de nulidade por cerceamento de direito de defesa, porque o juiz leigo não está dando a oportunidade de impugnar, pode ter certeza que o comportamento dele vai acabar mudando. Bom? Perigo de número 8, você se expõe a uma situação de perigo, você erra quando você arrola antecipadamente as suas testemunhas no juizado especial e acaba permitindo que a parte contrária investigue eventuais contraditas, eventuais amizade íntima ou relação
de maior amizade entre a parte que arrolou e a testemunha. Deixa eu explicar melhor isso. Como eu já disse aqui, você não precisa arrolar previamente as suas testemunhas no juizado especial. Você pode simplesmente chegar com elas no dia da audiência. Essa é a regra. É claro que há exceção, mas essa é a regra. Se você não conhece esse procedimento e lá na sua petição inicial você já indica quem são as suas testemunhas, você está dando munição para o seu adversário investigar causas de contradita, causas de suspeição ou de impedimento. Para que você vai dizer para o seu adversário quem são as suas testemunhas se você não precisa dar essa informação para ele? É como se você estivesse jogando baralho e você mostrasse as suas cartas para o seu adversário antes da hora. Você não precisa mostrar essas cartas, deixa simplesmente para chegar com as testemunhas do dia da audiência. Por quê? Porque daí ele não vai ter tempo sequer de descobrir se existe uma amizade íntima ou não. É claro que eu não estou te ensinando nem te incentivando a querer levar a testemunha amiga íntima, pessoa que tem amizade íntima com a parte, e enganar o juiz para que ela seja ouvida como testemunha. Não. O que eu estou te dizendo é que se você apresenta antes, você abre a oportunidade para a parte contrária investigar. E às vezes na investigação, na cabeça dela, ela forma a convicção de que há amizade íntima, mas na prática não há. O que vai acontecer? Você vai ter que defender uma contradita, eventual pedido de contradita lá em audiência. Se você não tivesse antecipado quem eram as suas testemunhas, muito provavelmente você não ia passar por essa situação de perigo, tá bom? Situação de perigo número 9. Eu não sei se você sabe, aqui tem uma grande diferença da audiência da justiça comum para a audiência do juizado especial. Na audiência da justiça comum, você pode arrolar até 3 testemunhas para a prova de cada fato. Vamos imaginar que lá na sua inicial você narra vários fatos. O primeiro, o réu passou no sinal vermelho e causou acidente. Esse é um fato. Aí o segundo fato, o veículo ficou danificado e deu perda total. Isso é um fato. Tá? O terceiro fato, o autor ficou impedido de trabalhar durante 200 dias por conta das lesões que ele sofreu. Veja, você narrou 3 fatos. No Código de Processo Civil fala que na audiência você pode arrolar até 3 testemunhas para provar cada um dos fatos. Então você poderia, no caso, arrolar 9 testemunhas. É claro que justificando que cada testemunha, cada trio de testemunha se destina a provar um fato diferente. No juizado especial não é assim. O juizado especial fala que você pode arrolar até 3 testemunhas, independente se tem mais de 3 fatos, inclusive. Tá aí até uma grande tese, um bom argumento para um TCC. Às vezes essa norma que está prevista expressamente lá na lei do juizado especial, ela possa até ferir efetivamente o direito à ampla defesa. Imagina, se você tem 4 fatos na sua petição inicial e você só pode arrolar 3 testemunhas. Talvez 3 testemunhas só vão saber sobre 3 fatos, não vão saber sobre esse 4º fato. Mas o fato que você precisa saber, o que você precisa saber agora é que você só pode arrolar 3 testemunhas para a audiência de instrução do juizado especial. Você erra quando você deixa de impugnar a quantidade de testemunha arrolada pela parte contrária. Imagina, você chega para a instrução e a parte contrária leva 5 testemunhas para ser ouvida. Isso é comum. A parte desconhece essa regra do procedimento e ela leva 5 testemunhas. E você, como advogado da parte contrária, não impugna, não faz nada, muito pelo contrário, deixa que sejam ouvidas essas 5 testemunhas. Olha que péssimo, né? Você, por desconhecer o procedimento, não impugna, o juiz leigo ou o juiz togado também ignora isso e acaba ouvindo as 5 testemunhas, quando a própria lei fala que são 3 testemunhas. Então, esteja preparado para impugnar, caso a parte contrária tente fazer isso. Tente efetivamente apresentar mais de 3 testemunhas na audiência do juizado especial. Agora, não confunda, né? Na justiça comum é possível mais de 3 testemunhas. No juizado especial, não, tá bom? Vamos lá para a 10ª situação de perigo. E essa 10ª situação de perigo também expõe uma outra diferença da audiência da justiça comum com a audiência do juizado especial. Me diz aí, você acha que na audiência do juizado especial há direito da parte a apresentar alegações finais orais ou por memorial? Você acha que há isso no juizado especial? Se você acha que há, eu sinto te dizer que infelizmente você está errado, tá? Porque não há. No juizado especial, na Lei 9.099, não se fala em alegação oral final, muito menos em memoriais. Inclusive, há um enunciado do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juízes do Juizado Especial, que é o enunciado número 35, que fala o seguinte: terminada a instrução, fim da instrução, não são obrigatórios os debates orais. Ou seja, se não são obrigatórios, quer dizer que isso é facultativo a quem está presidindo o ato. Então, você tem que saber, tem que descobrir qual que é o costume local. O que efetivamente se aplica naquele juizado que você vai trabalhar? Se aplica que há alegação final oral depois da instrução ou não?
não há alegação oral. Porque se houver, você tem que aproveitar o ato para falar sobre a prova. Como eu já te ensinei nas lives anteriores, eu te ensinei como fazer uma alegação final oral. Você sabe o que é importante, o que você tem que impugnar, o que você tem que falar, o que você não tem que falar. O que eu fiz questão de ressaltar é que há uma situação de perigo quando você erra por exigir a apresentação de alegações finais orais no juizado especial. Você não pode bater na mesa, exigir, pedir para constar em ata, porque efetivamente não há na lei esse direito. Não é um direito líquido e certo a apresentar alegações finais orais. Na justiça comum há. Na justiça comum, o juiz não pode suprimir esse ato. Tá? A alegação final oral existe na justiça comum e o juiz não pode te negar o direito de apresentar as alegações finais orais. Mas no juizado pode. Tá? Você pode até ponderar lá na audiência que seria importante abrir prazo, memoriais, ou pelo menos te permitir se manifestar depois da colheita da prova. Mas você não pode exigir que isso aconteça. Tá? Então, a 10ª situação de perigo é quando você erra por achar que há direito à apresentação de memoriais ou de alegações finais no juizado especial. Beleza? Galera, 10 situações de perigo. É claro que eu poderia elencar 20, 30, 40, e a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas como eu tenho respeito ao seu tempo e como eu quero agradecer por você ter dedicado o seu tempo a estar aqui comigo, eu trouxe essas 10 situações. O Chico está perguntando quanto à necessidade de prova técnica. É possível no juizado? Depende, tá? Depende da complexidade dessa prova técnica. No juizado é possível sim você fazer, eu não chamo de perícia, mas você ter o auxílio de um profissional que conheça, que tenha alguma técnica que o juiz não domina. Isso é possível no juizado. Inclusive é possível ouvir essa pessoa em audiência. Agora, se a própria prova técnica tiver grande complexidade, aí sequer a causa se encaixa na competência do juizado especial. Deixa eu te dar um exemplo bem facinho, tá? Então, você entra com um pedido de ressarcimento aí de prejuízo, porque seu cliente comprou uma televisão e a televisão está estragada. E você precisa que um técnico simplesmente aí na contestação, a parte requerida vem e fala, não, a televisão não está estragada, ela está funcionando. Você precisa simplesmente que um técnico ateste para o juiz que a televisão está estragada. Isso daí não precisa de uma prova pericial. O técnico não vai atestar a causa de estar estragado ou não. Ele simplesmente vai dizer, olha, eu examinei o aparelho, tá? Eu fiz uma análise técnica do aparelho e ele não está funcionando. Tá? Isso daí não é uma perícia de alta complexidade. Então, nesse tipo de caso, quando não tem grande complexidade, é possível sim realizar essa prova técnica no juizado, tá bom? Galera, é o seguinte então, se você está aqui comigo até agora, eu quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus, um grande abraço.